Graças a Deus, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma poderosa live da noite. Hoje, pela terceira vez, orando a poderosa oração do Salmo 23. Nós estamos aqui durante 23 dias para orar esse salmo. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer com você a mesma coisa que ele fez com Davi. Você que está orando esse salmo comigo, se prepare. Deus ele vai honrar você e vai te colocar sobre uma mesa de honra e vai ungir a sua cabeça com uma unção de vitória. Você crê nisso? Então já começa agora, já no início dessa live, colocando aqui, eu tomo posse da minha vitória, porque isso aqui é só para quem crê, é só para quem tem fé, é só para quem acredita. Amém? Pessoal, lembrando que nós estamos aqui 23 dias orando o Salmo 23. Todos os dias às 22 horas. Sendo que agora nós fizemos uma alteração nas lives. As lives vão acontecer de segunda a sexta. Amém? De segunda a sexta no horário das 22 horas. E eu quero você aqui comigo todos os dias, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida em nome do Senhor Jesus. Disso eu não tenho dúvida. Então já a gente vai orar. Eu quero pedir para você, clica aqui embaixo, aqui onde eu estou apontando, tem um botão escrito compartilhar. Clica nesse botão e manda essa live para todo mundo que você conhece, para que Deus venha abençoar essas pessoas, assim como vai abençoar você aqui hoje. Irmãos, eu estava lendo a Bíblia Sagrada e é muito poderosa a palavra de Deus. Olha, toda vez que eu leio a Bíblia, parece que eu estou lendo ela pela primeira vez, porque eu me encanto com tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. É tão poderoso a gente ver as histórias dos homens de Deus, das mulheres de Deus que conquistaram muito espaço na sociedade que viviam, porque eram homens e mulheres usadas por Deus, eram pessoas usados, eram homens usados por Deus, então eles conquistaram um espaço muito grande, um respeito muito grande dentro daquela sociedade que eles estavam. E uma das pessoas que conquistou esse respeito foi Ana. A Bíblia vai dizer que durante muitos anos, Ana buscava a Deus pela mesma coisa. Ela queria um filho. E ela pedia, Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Por que Ana, ela pedia a Deus um filho? E se você parar para ler a história, você vai ver que Deus cerrou a madre de Ana. Ela não podia engravidar, não era porque ela era infértil, mas ela não podia engravidar porque o próprio Deus cerrou a madre dela. Deus tinha um propósito em fazer isso, e esse propósito você vai entender. O marido de Ana, o nome dele era Elcana. Nós temos 3 pessoas nessa história aqui: Ana, Elcana e Penina. Ana e Penina eram esposas de Elcana. Naquela época, aí você vai pensar, Elcana era um homem tão bom e tinha 2 esposas, por quê? Porque quando um homem se casava com uma mulher, ele se casou com Ana. Porém, na cláusula do casamento dizia, segundo a lei de Israel, a lei dizia que o homem poderia ter outra mulher que lhe gerasse filhos, que pudesse gerar. Então aquele homem, ele escolhia outra mulher para que essa mulher viesse lhe gerar filhos. Ele poderia fazer isso porque a lei permitia. Então, a Bíblia vai dizer que Elcana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Porém, Ana não podia gerar, enquanto Penina podia. Penina humilhava Ana todos os dias. E por que aquele filho tinha que ser de Ana e de Elcana? Porque Elcana fazia parte da tribo de Levi. Ele era descendente da tribo de Levi. Eu não sei se você lembra, mas Deus pediu que Moisés fizesse uma separação entre as tribos. Então, são 12 tribos que são referentes aos 12 filhos de Jacó. Esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. Hoje, as 12 tribos estão dispersas, mas a Bíblia tem uma promessa que diz que no Apocalipse essas tribos vão se juntar. Entre essas 12 tribos, tinha a tribo de Zebulun, a tribo de Naftali, a tribo de Gade, a tribo de Levi, enfim, entre outras tribos. Eu não quero entrar nisso aqui, não é o objetivo da live. Só que entre essas tribos tinha a tribo de Levi. E essa tribo, ela era exatamente responsável pelo cuidado do templo.
E as outras 11 tribos tinham a função de trabalhar, de juntar dinheiro para ofertar e entregar o dízimo no altar, para que a tribo de Levi, que era a tribo que não trabalhava, só trabalhava ao favor do reino de Deus, para que essa tribo de Levi recebesse sustento através dessas 11 tribos. Então Elcana, ele fazia parte da descendência de Levi, e só podia ser sacerdote ou sumo sacerdote aqueles que viessem da linhagem de Levi. Deus tinha um propósito de trazer um filho através de Ana. Deus não queria dar um filho a Penina. Apesar da questão ser em Elcana, porque Elcana que fazia parte da tribo de Levi, mas Deus não queria dar um filho para Elcana e Penina. Penina não era uma mulher que tinha respeito pelas coisas de Deus. Ela não era uma mulher que fazia parte, sabe, da obra de Deus. Ela não tinha os seus olhos voltados para o altar. Quem tinha os seus olhos voltados para o altar era Ana. Ana era uma mulher que tinha um bom coração, tinha respeito às coisas de Deus. E Deus queria dar um filho para Ana. E para Elcana também. Aí veja o que foi que aconteceu. Durante muitos anos, Ana subiu ao templo e também subiu ao monte para orar. E toda vez que ela subia ao monte, ela sacrificava a Deus, descia do monte e subia ao templo, né? Porque o templo, as pessoas chamavam naquela época de subir ao templo, porque o templo ficava na parte mais alta, em Jerusalém. O templo ficava na parte... Jerusalém é uma parte mais alta do que as outras cidades. Então eles falavam que era uma subida. Vamos subir ao templo. E Ana subia ao templo para orar, para falar com Deus e para pedir a ele um filho. Todos os anos Ana fazia a mesma coisa, só que tinha uma questão aqui. Porque Ana, ela pedia a Deus que Deus lhe desse um filho e ela já tinha feito um sacrifício todos os anos. Só que o sacrifício que ela oferecia, aqui o que eu quero falar é o ponto importante. Era um sacrifício que não lhe custava nada. Todos os anos, Elcana entregava nas mãos dela uma oferta. E ela ia lá e entregava essa oferta para Deus. Só que não lhe custava nada. A oferta que Deus queria que ela entregasse, ela não entregava. Deus queria que ela entregasse Samuel no altar, porque Eli já era velho e os seus filhos não podiam assumir a posição de sacerdote, até porque os filhos de Eli viviam em pecado. Então Deus rejeitou a Eli e rejeitou os filhos dele. E aí tinha que outra pessoa ser sacerdote, e essa pessoa tinha que ser um filho de Ana com Elcana, porque Elcana que tinha a linhagem de levitas, fazia parte da linhagem de Levi. Aí quando foi um dia, Ana chega angustiada no altar, desesperada, aflita, com o coração doendo, com o coração angustiado. E ela vai clamar ao Senhor e vai dizer: Deus, se o Senhor me der um filho, eu lhe darei de volta no seu altar. Olha que coisa forte, pessoal. Ana era humilhada, vivia uma situação de derrota. É tanto que lá em 1 Samuel, capítulo de número 1, nos finais dos versículos, e no início do capítulo 2, Ana vai dizer: o Senhor me tirou do lixo e do monturo e me colocou em posição de honra. Porque Ana, ela vivia uma situação de lixo. Por quê? Porque ela era humilhada. Ela vivia chorando, ela não tinha paz para comer, não tinha paz para dormir, ela não se alimentava direito, ela não conseguia viver direito. Por quê? Porque constantemente Penina a humilhava. Então imagina só, um inimigo humilhar você todo dia, subjugar você todo dia, falar mal de você todo dia aquele inimigo vai na tua porta e te afronta. Imagina isso. E ela sofria aquela afronta todo santo dia. Ela não suportava mais. A humilhação que ela vivia era muito grande. Mas Deus mudou a sorte dela, dando a ela Samuel e muitos outros filhos. E Penina ficou com a cara no chão. Mas antes dela alcançar a sua vitória, ela primeiro passou por um período de processo. E esse processo, Deus estava permitindo com que ela passasse, porque ela não estava despertando. Deus queria despertá-la para que ela entregasse Samuel no altar. Mas ela passou anos e anos e anos e anos e anos até
ter aquele despertamento que ela deveria entregar o Samuel dela no altar. Olha que coisa poderosa. Deus, Ele vai permitir que você passe por problemas, por situações na tua vida, porque Ele quer te despertar a algo. Ele quer despertar em você alguma coisa. Ele vai permitir você passar pelas provas. Mas depois dessas provas, Deus vai te honrar. Talvez você está igual a Ana agora, sendo humilhada, pisoteada, vivendo uma vida de problema, de dívida, de derrota. Você é humilhado porque está com dívidas e não tem dinheiro para pagar as suas dívidas. Você é humilhado porque você está com seu casamento, destruído. Talvez a amante conseguiu tirar o seu marido de casa. Sua família está derrotada, você está derrotado. Você está depressiva, está ansiosa, está preocupada, você está com seu coração aflito. Você está vivendo dias de perturbação na tua vida. Olhe para mim aqui, ó. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai tirar você desse opróbrio e dessa vergonha que você está vivendo, desse fracasso, dessa humilhação. Você acha que essa situação vai permanecer do jeito que está? Você acha que isso vai permanecer do jeito que está? Não vai. Porque eu decreto hoje que Deus muda a tua situação. E assim como Deus atendeu a Ana, Deus vai te atender. Amém? Deus queria despertar a Ana. Eu vou usar um exemplo para você. Eu já tive muitos comércios. Já abri muitos comércios e todos fecharam. Eu tentei fazer faculdade, mas me desgostei. Pessoas da minha família tinham vagas de emprego para mim, me chamaram para trabalhar, mas eu também abri mão de tudo isso. Por que eu abri mão de tudo isso? Porque um dia Deus usou um profeta. E até hoje eu me lembro, esse profeta ele veio de São Paulo, de Caraguatatuba, o nome dele era Daniel. E ele veio de lá para pregar aqui. Ele estava aqui na Bahia e ele veio pregar aqui. E ele olhou para mim e ele falou assim para mim: eu tinha muita vontade de prosperar, de crescer com comércio, de me tornar muito rico através de comércio. E esse profeta olhou para mim e ele falou assim para mim: varão, Deus manda lhe dizer que apesar de você querer ser muito rico, essa é a vontade do seu coração, você ser muito rico com comércio, você prosperar muito, ganhar muito dinheiro com comércio, essa não é a vontade de Deus para você, varão. E a vontade de Deus para você é que você trabalhe unicamente com a obra de Deus. E Ele vai te levar para pregar no mundo todo, para anunciar o Evangelho. Você vai pregar no mundo inteiro. Ele falou isso para mim. Então, daquele momento em diante, eu entendi que tudo que eu fizesse para lucrar algum dinheiro no secular não daria certo. Assim como aconteceu. Eu tentei fazer muitas coisas e não deram certo. Por quê? Porque Deus me queria integralmente na obra dele, trabalhando para a obra dele 100%. Essa era a vontade de Deus para mim. Então eu poderia tentar fazer inúmeras coisas que não ia dar certo. Por quê? Porque Deus queria me despertar, que era da obra que eu deveria viver 100% no altar. Deus tem um propósito na minha vida de eu viver 100% do altar, 100% da obra. E é isso que eu tenho vivido na minha vida, mesmo que eu passe por provas, mas eu tenho feito a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não significa que a pessoa terá ausência de provas ou ausência de dificuldades. Ela vai passar por luta, mas ela vai superar e vencer. Então Deus queria despertar Ana ao ponto que ela entregaria Samuel no altar. Assim como Deus quis me despertar até o ponto que eu entreguei o meu Samuel no altar, que foi a minha vida ao favor do Evangelho e da sua obra. O que Deus está querendo despertar em você, hein? Será que Deus não está permitindo esse divórcio para despertar em você a ideia e o pensamento de que esse homem não era de Deus para você? Será que Deus não está permitindo a prova, o sofrimento, as lutas, as dores, para você buscar mais, orar mais, jejuar mais, se entregar mais, porque você talvez abandonou a Deus porque tudo está dando certo, mas aí Deus permitiu que tudo desse errado para que você despertasse para buscar a Ele? Qual é o despertar que Deus está querendo trazer para você? Talvez Deus está permitindo você passar humilhação no teu trabalho, porque você é uma ótima confeiteira e Deus quer te honrar com o teu comércio. Deus quer te honrar você vendendo roupa, vendendo cosmético, fazendo o cabelo das clientes, mas você está lá, presa ao trabalho, porque você quer trabalhar para os outros, porque você tem medo de abrir seu próprio comércio.
Então, deixa esse medo para trás e entenda o que é que Deus quer despertar em você. Assim como Deus mudou a sorte de Ana, Ele vai mudar a tua também. Ele vai te abençoar, vai mudar a tua história, vai te tirar desse sofrimento e dessa vergonha que você está vivendo. E vai lhe colocar sobre posição de honra. Você crê nisso? Então comenta amém aqui embaixo. Vamos orar agora a poderosa oração do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mal algum. Porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Receba sobre você a bênção de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te coloque para se assentar em posição de honra, que Deus venha te fazer crescer e prosperar, que Deus lance por terra todos os laços malditos, maldições hereditárias, bruxarias, simpatias que fizeram para te prejudicar e te destruir. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Essa é a promessa que Deus faz a você. Que Deus te abençoe. Aqueles que creem, digam amém e graças a Deus. Durma em paz. Ótimo final de quinta-feira para você e uma ótima sexta. Amanhã estamos ao vivo aqui mais uma vez às 22 horas. Fique na paz, um forte abraço, beijo no seu coração. Tchau, até amanhã.